A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Meus diletos irmãos e irmãs, hoje a igreja celebra a maior festa da bem-aventurada Virgem Maria. De todas, a mais gloriosa, de todas, a mais bela. De todas as festas de Maria, a festa do seu esplendor, do seu desabrochar para a eternidade. Vejam que nesse dia de hoje a igreja comemora simplesmente a entrada de Maria nos céus, a entrada de Maria na eternidade. E a Divina Liturgia hoje coloca para nós cristãos as leituras que nos falam de eternidade, que nos falam do céu, que nos falam das coisas do alto, que pede para nós sonharmos com a nossa salvação, que pede para que nós possamos sonhar em sermos santos, para um dia também nós adentrarmos nos céus e os céus se romperem e nossa alma contemplar o bom Deus. Eu queria dividir a minha homilia de hoje em alguns trechos, em alguns pontos que a liturgia santa nos coloca, partindo da primeira leitura, passando pelo Evangelho e concluindo o raciocínio com a primeira leitura, que desemboca no Salmo de hoje. Vejam que esse percurso é um percurso que nós temos que olhar para os céus, entendendo primeiro a situação de nosso Senhor ao nos visitar. A encarnação do Verbo não foi por acaso. A vinda de Deus até nós não foi sem razão. Vejam que a segunda leitura hoje da Divina Liturgia assim nos diz: Cristo ressuscitou dos mortos, como primícias dos que morreram. Ele é o primeiro que ressuscita. Antes dele, ninguém ressuscitou. Ele é o primeiro que ressuscita, que faz com que esse corpo humano que nós temos, maculado pelo pecado, possa entrar nos céus. Só que o primeiro que entra não foi manchado no mundo pelo pecado. O primeiro corpo humano que entra nos céus é totalmente santo, é totalmente puro, é totalmente imaculado. O corpo de nosso Senhor. Ele é o primeiro que ressuscita. É o primeiro que ressuscita e ressuscita sem ter conhecido o pecado na carne, sem ter pecado de forma alguma. E Paulo continua: com efeito, por um homem veio a morte, e também é por um homem que vem a ressurreição dos mortos. Qual é o homem que traz a morte? Adão. Qual é o homem que traz a ressurreição? Jesus Cristo. Por isso ele é chamado novo Adão. Como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos reviverão. Por Adão, um único homem, a morte entra no mundo. Por Cristo, um único homem, a salvação entra no mundo. Assim como Adão nos trouxe a maldição,
da morte, do pecado. Cristo nos traz a bendição da graça e da salvação, da imortalidade. Mas o texto continua. Porém, cada qual segundo uma ordem determinada. Em primeiro lugar, Cristo como primícias. E depois os que pertencem a Cristo por ocasião de sua vinda. Aqui é muito claro. Maria pertence a Cristo, porque desde o primeiro momento se entregou totalmente a Deus. Primeiro ele, depois ela. E é interessante porque não só o corpo dela, não só o corpo dele entra nos céus imaculado, mas também o corpo dela entra nos céus imaculado. Só que aqui é interessante para nós que a assunção da bem-aventurada Virgem Maria é um dogma de fé. Você, enquanto cristão, é obrigado pela igreja a crer, a acreditar que Maria foi assunta aos céus. Não é um adendo da fé, não é um artigo que tanto faz eu crer como não, mas é uma verdade revelada e definida como um dogma. São 4 os dogmas marianos na Igreja Católica, que a Igreja pede e exorta os fiéis para acreditarem totalmente, depositando toda a confiança na doutrina. Primeiro, Maria, Mãe de Deus. Ela é Mãe de Deus, feito homem. Ela não é Mãe de Deus, feito Deus não. Ela é Mãe de Deus, feito homem. Ela é Mãe da humanidade de Deus. É o primeiro dogma, a Maria Theotokos. Nós somos chamados a crer que Maria é Mãe de Deus, mas ela não é deusa, uma humana escolhida para dar à luz Deus que se faz homem. Depois, o segundo dogma da bem-aventurada Virgem Maria é a sua virgindade perpétua. Maria é virgem antes do parto, durante o parto, depois do parto. E por quê, padre? Por que Maria continuou virgem depois do parto? Isso muitas pessoas não entendem, porque as dores do parto é consequência do pecado. Se vocês pegam o livro do Gênesis, o proto-evangelho, depois que Eva peca, Deus diz: a partir de hoje, mulher, tu sofrerás e dará à luz em meio às dores. E Maria vai dar à luz a Jesus sem romper a sua virgindade. Por quê? Porque é um milagre que acontece. Porque é virgem. Porque é de uma forma miraculosa. Porque é de uma forma estranha à nossa capacidade de entender, de compreender. Virgem antes, virgem durante, virgem depois. É por isso que a gente sempre reza a bendita Virgem Maria, a perpétua Virgem Maria, a totapulcra Virgem Maria, a toda santa e imaculada Virgem Maria. Depois, a Santa Mãe Igreja proclama um dogma em 1854, o dogma da Imaculada Conceição, pelo Santo Padre o Papa Pio IX, na bula Inefabilis Deus. Ou seja, Maria já foi concebida sem pecado, para não passar o pecado
para o Filho de Deus. Ela é preservada de todo pecado, toda bela, toda formosa, toda santa, por isso toda pulcra, para não transmitir o pecado ao Senhor. Para ele nascer puro, deveria ser um ventre puro. Para ele nascer sem a mancha do pecado, deveria nascer de uma não manchada pelo pecado. E a igreja crê totalmente. Padre, quer dizer que a igreja ficou 1854 anos sem acreditar na Imaculada Conceição? Não. A Imaculada Conceição sempre fez parte do depósito da fé. Mas a igreja não tinha definido ainda como um dogma divinamente revelado que não poderia ser contestado. E por fim, o último dogma, que é esse que nós hoje celebramos, da bem-aventurada Virgem Maria, assunta aos céus. E é o mais novo de todos. Muitos de vocês já eram nascidos quando a igreja proclamou esse dogma. No dia 1º de novembro de 1950, pelo Santo Padre o Papa Pio XII, na bula Munificentíssimos Deus. Ou seja, que a bem-aventurada Virgem Maria, terminado o curso da sua vida, ela foi elevada em glória pelos anjos aos céus. E a igreja crê nisso piamente. E a igreja crê nisso totalmente. E por quê, Padre? Porque se ele não pecou e ascendeu aos céus, Maria, por não pecar, também não poderia passar pela corrupção da morte. É por isso que nós iremos ver no prefácio da missa de hoje o texto santo que nos diz que Maria foi preservada da corrupção da morte. E como se deu a morte de Maria, Padre? Uma dormição. Ela adormeceu e foi elevada aos céus. Essa é nossa fé. Agora, meus queridos irmãos e minhas irmãs, por que esse dogma é tão importante para a Igreja de Cristo? Porque nós somos chamados também na vida a não pecarmos. E não pecando, o nosso destino também é que os céus se rompam e se abram para receber a nossa alma, que também será gloriosa. Só que é interessante porque na bem-aventurada Virgem Maria acontece de imediato aquilo que com a gente vai acontecer no fim dos tempos. Maria, ela dorme e já ressuscita no seu corpo glorioso, e o seu corpo é assunto aos céus. Nós morremos e a nossa alma se apresenta diante de Deus, mas o nosso corpo fica esperando a ressurreição no último dia. E o nosso corpo fica esperando a ressurreição da carne, como nós professamos. E nesse tempo de espera, nós já temos vida plena. E nesse tempo de espera, nós já estamos gloriosos em Deus. E nesse tempo de espera, não é um tempo de dormição. Nós não estamos dormindo, como pregam, como anunciam os protestantes. Nesse tempo de espera, nós estamos nos céus, estaremos nos céus, gloriosos, louvando e bendizendo a Deus, com a nossa veste alvejada, com a nossa veste toda branca, com a nossa veste toda pura, porque alvejamos e lavamos as nossas vestes no sangue glorioso do Cordeiro, que morreu para nos devolver a vida eterna, que se fez pecado para que nós vencêssemos o pecado e assim alcançarmos os céus. Só que vejam que coisa bela, que coisa santa e que coisa bonita é a liturgia de hoje.
Se vocês pegam esse evangelho, vocês podem facilmente entender e compreender que esse evangelho não é um texto que nos fala da Assunção de Maria, mas é um texto que nos fala da visita de Isabel, da visita de Maria a Isabel e a proclamação da glorificação de Maria por Isabel. Vejam que coisa bela, que coisa santa. Isabel nos diz com que dignidade: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Maria, tu és a bem-aventurada, porque será cumprido na tua vida o que o Senhor lhe prometeu, porque tu acreditaste. Foi preciso Maria acreditar, se entregar, para que Deus pudesse realizar a obra. E de onde é que vem, Padre, essas palavras de Isabel? E o que foi que Deus prometeu, Padre? Aqui a Nossa Senhora. Aí é preciso a gente voltar lá para a Anunciação. Quando o anjo se apresentando a Nossa Senhora, o anjo vai dizer: não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. E como vai acontecer isso? Olha que coisa linda e que coisa santa. O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra, porque o menino que vai nascer de ti será chamado Santo, Filho de Deus. Ou seja, a bem-aventurada Virgem Maria é aquela que é toda coberta pela sombra de Deus, protegida por Deus, protegida do pecado, protegida por Deus da corrupção da morte, protegida por Deus do rompimento do seu ímen para perder a sua virgindade, a toda preservada, a tota pulcra. Só que vejam, meus queridos irmãos e minhas irmãs, isso que hoje nós celebramos não é esperança para Maria, não, porque ela já está na glória. O que nós hoje celebramos é a nossa esperança, é um incentivo para mim como sacerdote, como consagrado, que devo todos os dias lutar para ser santo. É um incentivo para você enquanto cristão batizado, que deve entender que a nossa vida, ela não tem unicamente fim aqui neste mundo, não. É preciso que, olhando e celebrando a Assunção, nós possamos voltar o nosso olhar para os céus e ter essa saudade de Deus que é tão típica de nós cristãos, que é tão própria daqueles que foram feitos pelas mãos de Deus. É preciso olharmos para os céus, desejosos de um dia ir para lá. Talvez você nunca pensou tanto na morte como vem pensando nesse tempo de Covid-19. Mas esse tempo que nós estamos vivendo aqui com essa pandemia não deve ser um tempo para que nós tenhamos medo da morte, não. Mas deve ser um tempo para que nós tenhamos medo de que quando a morte venha bater a nossa porta, nós nos percamos, porque não estamos vivendo de acordo com os ensinamentos divinos. Esse nosso corpo, ele vai ressuscitar. Essa nossa vida, ela será encontrada toda na glória em Deus, onde não existe ocaso, onde não existe desesperança, onde não existe doença, onde não existe frustração, onde não existe não realização. E vejam que alegria de um dia todos nós nos encontrarmos sem ninguém se perder na eternidade.
Vejam que alegria todos nós nos encontrarmos nos céus e sermos verdadeiramente felizes lá, sem temer nada, sem nada nos fazer medo, porque Deus é o nosso tudo. A morte, meus irmãos, não é para nós um fim. A morte deve ser encarada por nós todos os dias como uma passagem. Nós passaremos por ela e é preciso que quando ela venha, nós estejamos desejosos de Deus, lutando para ser cada vez mais de Deus, lutando para permanecer em Deus. Mas, Padre, essa certeza que o Senhor nos dá, de onde nos vem? Do próprio Cristo. E de onde o Senhor tem tanta certeza que nós iremos para os céus? Porque Cristo nos disse: na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu irei preparar um lugar, e quando ele estiver preparado, voltarei e vos levarei comigo. Não tenha medo da morte. Não tenha medo de morrer, não. Tenha medo de viver em pecado. Tenha medo de viver no erro. Tenha medo de não estar em Deus. Aí sim você deve ter medo. Mas os céus, meus irmãos, é a morada do Deus Altíssimo. Os céus é para nós de verdade o local da nossa salvação, onde haveremos de viver. Vejam que, depois que Maria canta o seu Magnificat, glorificando a Deus, o apóstolo João nos mostra a revelação, nos mostra no seu Apocalipse, Maria toda glorificada. Eu não consigo entender como um protestante pode não crer em Nossa Senhora. Pega o Apocalipse, meu filho, pega o Apocalipse, cristão, e vejam aqui de uma forma tão plena, de uma forma tão santa, a bem-aventurada Virgem Maria, que é a imagem da igreja que se apresenta na glória. Olha o texto: então apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol. Quem é o sol? É Jesus. Ele é o sol de justiça. Uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés, e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. O que é essa lua? A lua é o mundo. Maria, que passou pelo mundo, mas não viveu as fases do mundo. Maria toda envolvida no sol, e sendo glorificada, e sendo gloriosa, e estando toda gloriosa. E essa glória que começa no início da igreja pelo grupo dos apóstolos. Uma cabeça coroada de 12 estrelas. A glória de Maria. Maria, rainha dos apóstolos. Maria, rainha assunta aos céus. Maria, rainha do céu e da terra. Como nós meditamos no quinto mistério do Santo Rosário, do Santo Terço, dos mistérios gloriosos. Maria assunta aos céus, o quarto mistério. Maria coroada, Maria rainha do céu e da terra. É bem sabido que a festa, que a memória de Maria rainha é daqui a poucos dias, dia 22 de agosto. Mas hoje, ao contemplarmos os céus, nós não conseguimos contemplar os céus se não contemplarmos Maria gloriosa, coroada com a glória que veio de Deus. Não foram nós, os católicos, que demos glórias a Deus, não. Que demos glórias a Maria, não. Quem deu glórias a Maria foi o próprio Deus, que a escolheu entre todas preferida.
O que nós fazemos é só acontecer em nossa geração aquilo que Maria profetizou: todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Quais são as grandes coisas que Deus fez em favor de Maria? Torná-la mãe de Deus sendo humana, torná-la virgem antes, durante e depois do parto, torná-la Imaculada Conceição, torná-la assunta aos céus. Deus que fez coisas grandiosas, maravilhosas, completamente fora da lógica humana, porque Ele é Deus, e para Deus nada é impossível. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, para a gente concluir essa divina liturgia de hoje, só nos falta contemplar Maria nos céus. E contemplando a bem-aventurada Virgem Maria nos céus, nos vem no nosso coração esse salmo tão bonito, esse salmo tão belo e tão santo, que assim reza, que assim nos diz: à vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de Ofir. À direita de quem? À direita de Deus. E quem a colocou lá? O próprio Deus. E quem a coroou? O próprio Deus. E está Cristo com o seu corpo glorioso. E está a bem-aventurada Virgem Maria com o seu corpo glorioso. Ele coroado Rei do Universo, ela coroada a Rainha dos céus e da terra. Ele junto com o Pai e o Espírito Santo reina glorioso. E ela, juntamente, sentada à direita do Pai, reina e intercede por mim, e intercede por vocês, agora e na hora da nossa morte, para que um dia nós possamos ter a alegria de contemplar os céus abertos, Deus no seu trono glorioso e a bem-aventurada Virgem Maria sentada à sua direita, a interceder por nós, a advogar por nós, para que de lá nós não saiamos e permaneçamos lá, para que a nossa alma não pereça, para que a nossa alma não seja jogada no inferno. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.